Olá, boa noite. O Estúdio News está começando. No programa de hoje você vai ver uma pesquisa inédita que mostra como anda a saúde dos nossos idosos e também como anda a segurança da nossa Praia do Futuro, um dos principais locais de lazer de Fortaleza, mas que tem trazido muita preocupação tanto para turistas como para quem mora por aqui. É isso, teremos também muito futebol, com muitas informações sobre o jogo entre Ceará e Internacional pela Série A do Campeonato Brasileiro. Você vai conhecer também o Trairense, o mais novo integrante da primeira divisão do Campeonato Cearense. Você pode participar com a gente aqui do Estúdio News, mandando sua mensagem através do Twitter, @TVOPovo ou pelo telefone 3366-3758. E nós estamos aqui com o Bruno Balacó hoje, que vai nos acompanhar durante todo o programa. Bem-vindo, Balacó. E vamos começar tratando de um assunto que a gente já tem tratado algumas vezes aqui. A crise do Hospital Universitário Walter Cantídio, o Hospital das Clínicas. Muitos leitos do hospital foram fechados, assim como o atendimento emergencial. Tudo por causa de uma conta que não fecha e que já gerou uma dívida de 18 milhões de reais. E essas dificuldades se repetem em outros estados também. Para sanar a gestão dos hospitais universitários, o governo federal decidiu criar uma nova empresa pública nos moldes dos Correios. O assunto é polêmico. O relator da medida provisória enviada pelo governo Dilma Rousseff ao Congresso Nacional foi o deputado federal cearense Danilo Forte, do PMDB. Veja o que ele diz sobre o assunto. Os hospitais universitários contrataram de forma aleatória prestadores de serviços que não são sequer servidores públicos. O que a EBSER vai exatamente é normatizar, legalizar essa situação precária que esses servidores estão, desprivatizando, porque existe hospital de clínica pelo país que até empresa terceirizada de mão de obra está contratada para lá trabalhar. Então, aí sim é que vai dar normatização e legalidade à situação dos servidores que estão hoje, inclusive acabando até com servidores fantasmas que algumas fundações têm. A administração continuará sendo feita pela universidade. O problema é que ela vai ter uma empresa de apoio para regularizar a situação que está colocada hoje na particularidade do que diz respeito aos vínculos trabalhistas desses servidores. Deputado, às vezes esses tipos de empresa, né, elas são alvo de loteamento político e acabam gerando especulações negativas, né, quanto ao destino dos recursos dessas empresas. O senhor acha que tem como fazer essa blindagem? Uma empresa pública é uma empresa pública, ela vai ser gerida por servidores públicos, né? Se o gestor público priorizar para aquela empresa um gerente com defeitos, com poucas virtudes, com descrédito, essa empresa será mal gerida. Se o mandante colocar naquela empresa alguém capaz, alguém com a consciência plena, que está fazendo o bem, ela fará o bem. Ninguém pode fazer política pensando no mal. A gente tem que fazer política pensando no bem. E a empresa terá uma fiscalização específica para o destinamento desses recursos? Ela tem um controle interno feito pelos órgãos de controle da União, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União e o Ministério Público, e tem o seu controle social que nós criamos exatamente para que a sociedade faça o acompanhamento da gestão da empresa da EBSER. É exatamente por isso que nós tivemos a preocupação de lá colocar os dirigentes da universidade, os servidores, os professores e a OAB, os advogados do Brasil, exatamente para fazer esse acompanhamento, para que ela faça o melhor trabalho, porque ela vai ter, inclusive, um controle interno, que ela deverá, seus executivos, prestar conta do seu serviço junto a eles. Pois é, tem toda a explicação aí do deputado, que foi o relator dessa medida provisória, que passou pelo Congresso. E agora o governo federal pode, de fato, criar essa empresa, está aí com o aval do Congresso para isso, né? Só que realmente não teve a unanimidade. O PCdoB, por exemplo, foi um partido que foi totalmente contra a criação dessa empresa. E a gente foi falar com o deputado federal Chico Lopes, que é um dos que estão aí defendendo que essa empresa não seja criada de forma alguma e que os hospitais universitários mantenham a autonomia. Vamos ver o que ele diz sobre o assunto. Primeiro é desconhecer que um hospital universitário é um hospital escola. E lá estão os melhores professores e médicos fazendo com que os futuros acadêmicos se tornem bons médicos. Sendo privatizado, isso acaba. Segundo, a pesquisa
também não vai ser mais a critério das universidades. Lamento que muitos reitores meteram na cabeça que isso era bom. E não é. E terceiro, vai criar um passivo para a universidade pagar que vai ser impagável. Porque tem pessoas com 20 anos que não têm carteira assinada, na hora que ele entrar nesse concurso, que também não corresponde à realidade da Constituição de 88, algum advogado trabalhista vai incentivar ele a passar uma procuração e vai levar o Estado à justiça. Portanto, eu nunca vi um desastre tão grande como esse. Essa questão é política, é financeira, o que é? Ela é política. Não existe milagre. É uma decisão política, consciente, contraditória de alguns partidos de esquerda do poder. Quem decide é a política, não são os técnicos, não é dinheiro. Porque essa decisão, se fosse dinheiro, se tinha aprovado a PEC 29 10 anos atrás. Se essa questão não fosse política, ninguém tinha deixado a CPMF cair. E, infelizmente, com essa 520, é um bom caminho para abrir uma estrada para privatizar tudo. Mas eu acredito que o movimento sindical, a sociedade, tarda, mas não falta. Olha, ainda sobre esse assunto, que é realmente polêmico, a nossa equipe também ouviu o coordenador jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da UFC. Ele lamenta o que está acontecendo na gestão dos hospitais universitários. O movimento sindical fica entristecido no primeiro momento, mas no segundo momento fortalecido também para continuar lutando, que ainda nos restam algumas alternativas para tentar derrubar essa medida provisória, que agora ela vai para o Congresso, né? O Congresso na questão do Senado, e nós vamos continuar lutando, né? Ainda levando-se em conta que ainda existe alguns políticos aqui no estado do Ceará que têm compromisso com a coisa pública, e confiando nesses políticos nós vamos tentar ainda barrar essa medida provisória, porque ela simplesmente é o que tem de pior, né? É o que vem de pior para o serviço público nos últimos 20 anos. Nem Fernando Henrique, nem Fernando Collor de Mello conseguiram privatizar a saúde no país. E o governo Dilma está conseguindo fazer isso. Os trabalhadores que hoje são funcionários públicos federais concursados serão cedidos para essa empresa. Então, simplesmente, isso é a confirmação da política, né, de uma política de Estado, de Estado mínimo na questão, né, do serviço público. Bom, esse assunto é de fato muito polêmico. Um dos problemas que o deputado apontou, que é a questão dos funcionários públicos que estão lotados nos hospitais, que não são diretamente vinculados aos hospitais, eles são, por exemplo, funcionários da universidade ou funcionários que estão lá trabalhando sem nenhum registro formal e que agora, com a criação dessa empresa, esses funcionários vão ter que passar por um concurso para entrar. E ninguém sabe exatamente como vai ser esse concurso e como vai ser feita essa contratação. Outra questão que dá para colocar é a forma da gerência dessa empresa. Afinal, a gente vê casos, por exemplo, uma empresa pública como os Correios, que, no fim das contas, acaba sendo um grande espaço de loteamento de cargos políticos. Toda a eleição é a mesma coisa. Já foi alvo de um escândalo, no caso, o escândalo dos Correios, que gerou toda aquela história depois do mensalão. Foi o primeiro ponto, né? O primeiro focozinho foi lá dos Correios. E, infelizmente, a gente fez até a pergunta para o deputado se haverá alguma forma de evitar que esse tipo de loteamento aconteça nessa empresa também. Ele não falou muito bem a resposta, não disse exatamente se sim nem se não, disse apenas que vai ser criada uma forma de controle social para que possíveis casos de corrupção sejam evitados. O que vocês acham? O que é fato é o seguinte, é que, em última análise, está tudo errado. Porque se estão pleiteando um novo sistema de gestão, é porque aqui está acontecendo e não está funcionando. Mas eu continuo achando que o problema é dos gestores e não da forma. Pois é, aparentemente a conta não fecha. O dinheiro que é repassado para os hospitais universitários não é suficiente para o atendimento que eles realizam, porque são atendimentos complexos, são cirurgias, sim, sem dúvida. São questões muito complexas e o dinheiro nunca é suficiente, não fecha. Mudando a forma de gestão,
vai resolver o problema? Essa é uma pergunta muito séria e os dois lados estão dizendo coisas contraditórias. Né? Exatamente. A resposta que é problemática. Exato. E a outra questão que surge também é como é que vai ficar o atendimento do público com isso, né? Que o Hospital Walter Cantillo, especificamente, ele tem uma demanda muito alta, né? Você vê, inclusive, ali filas enormes já no amanhecer. Gente que vem do interior, muita gente que vem do interior ser atendida ali. Então, é uma questão também que tem que ser avaliada pela direção do hospital. Pois é. Será que, para dar conta, né, para o dinheiro que vai entrar ser suficiente, será que vão reduzir os atendimentos ainda mais para essa conta fechar? Não se sabe, né? Então são questões que não foram discutidas com os funcionários, não foram discutidas com a população de modo geral, e isso está preocupando bastante realmente os servidores do UFC, no caso o deputado Chico Lopes. O problema de ter que fazer concurso realmente é desagradável. De todo mundo que está trabalhando ter que fazer concurso para poder passar, ou seja, é como se começasse tudo do zero. Exatamente. Pessoas que estão lá há mais de 20 anos, muitas vezes. Mexe com a vida de muita gente, super delicado isso aí. Né? Super delicado. Agora a gente vai ter que ver como é que vai ser colocado em prática isso, né? A empresa está aí, pode ser criada, o governo deve fazer isso. E a partir disso, todos os recursos que são repassados para esses hospitais, em vez de irem para as universidades, vão direto para essa empresa e essa empresa vai fazer a gestão. Vamos ver se vai dar certo. Torcer que sim, que não se repitam casos de escândalos como a gente tem visto em outros órgãos que têm esse poder de gestão geral, né? Bom, aí vamos mudar de assunto. Hoje, em viagem aos Estados Unidos, o governador Cid Gomes formalizou a contratação de uma empresa que é considerada, segundo a assessoria de imprensa do governo, a maior do mundo no que diz respeito à construção de aquários. A empresa ICM Reynolds ficará responsável pela construção do Aquário Ceará, equipamento turístico a ser instalado na praia de Iracema, com um orçamento de 150 milhões de dólares, o equivalente a 240 milhões de reais. A maior parte do dinheiro será de um empréstimo que o governo do Ceará quer fazer com o Exim Bank, também norte-americano. Mas para isso precisa ter a autorização da Assembleia Legislativa do Ceará, o que ainda não aconteceu. Segundo a assessoria de imprensa do governo, dos 250 maiores aquários do mundo, 215 foram construídos pela ICM Reynolds. Olha, eu confesso para você, Camila, Bruno, telespectador do Estúdio News, que eu nem sabia que existiam 250 aquários gigantes no mundo. É bom que você conheceu um deles na África do Sul. Exatamente, né? é exatamente isso que eu vou falar. Não, olha, quais são os aquários que eu conheço pelo mundo afora? Na Europa, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes já no Aquário de Lisboa, no Oceanário, e é realmente espetacular. E o de Durban, na África do Sul, cidade a 600 km de Joanesburgo, que eu tive a oportunidade de visitar, eu, Rafael Luiz e Rui Lima, Rui aqui da TV, que apresenta o debate, Rafael lá do jornal. Nós fizemos uma visita sensacional também, fomos recepcionados pela diretora do aquário e nós saímos de lá convencidos, mas convencidos mesmo, de que para a cidade é espetacular. Agora o custo do aquário de Durban foi bem menor do que esse aí. E é impressionante como as pessoas vão especificamente lá da África toda para atrás. E o aquário de Durban, ele é especial porque ele é feito eles construíram um navio como se o navio tivesse afundado, sabe? Então é lindo, é uma coisa deslumbrante. O Oceanário de Lisboa também é espetacular. Agora tem alguns questionamentos. Agora, eu acho que um aquário desses é maravilhoso para a cidade. Agora precisa. Mas tem alguns questionamentos. O que eu bato muito é na coisa da prioridade. É a prioridade. Pois é, quem tem que fazer um aquário desses, para começar? É o poder público? Em tese seria o governo? A iniciativa ou a iniciativa privada. Que pode lucrar com isso, pode cobrar ingresso, não é? Agora a conta também, eu imagino que o governo tem essa determinação, é o seguinte, ele investe e vai dar retorno em turismo para a cidade. Isso é óbvio, essa é a conta simples, né? Agora precisa ver realmente se essa conta fecha. Qual é o prognóstico de turistas, né? Exatamente, que vão pagar ingresso? A quantidade que vem atualmente seria suficiente para já lotar um equipamento desses o ano todo? Será que teria que aumentar muito enquanto? Não pode Nossa ser muito cidade barato. tem estrutura para isso? Não pode ser muito barato, mas também não pode ser caro, que fique inviável. Tem que ter políticas públicas de levar as crianças, entendeu? Para poder... Escolas, né? Acho que isso é muito bacana. Exatamente. Então é uma série de coisas. Agora, a ideia, eu acho ela boa. Mas eu só me bato na coisa da prioridade. Será que o Estado tem que pegar esse valor todo de empréstimo para isso? Ou será que esse valor poderia ser investido em coisas mais urgentes que a população está precisando? Não, e tem outra questão. Saúde, né? Uma outra questão que é diretamente relacionada a essa contratação.
a gente está no estado em que vigora uma lei de licitações, a 8666. Não precisa de licitação, não. Pois é, isso ficou, tá um pouco Fez estranho. um contrato com a empresa, aleatoriamente, antes mesmo de ter a garantia do empréstimo, porque ainda tem que ter autorização da Assembleia Legislativa. Foi lá, fechou primeiro o contrato com a empresa, para depois, agora vai pressionar bastante a Assembleia para aprovar. Aprova facilmente, eu acredito. Mas tem não tem dificuldade. Tem alguma justificativa para dispensa de licitação, no caso, ou não? Eu realmente desconheço. O que realmente é até estranho, porque outras duas grandes obras estruturantes do governo do Estado, como o próprio Castelão, né, que foi todo um processo de licitação demorado, inclusive com muitos problemas jurídicos, e o Centro de Eventos e Feiras também, que passou por uma longa licitação até que fosse, de fato, a escolha. Então, não está ainda clara essa questão da dispensa. Não, né? a única justificativa seria... Não tem empresas para especializada, essa daí pode ser a maior, mas pelo visto, a maior não significa que é a única. Exatamente. Então, e acredito que no Brasil... possivelmente existam empresas que façam esse tipo de serviço. Mas agora com certeza a gente vai voltar a esse assunto, né? Com certeza. Mas assim, eu volto a dizer, acho que assim, para a cidade, eu conheço outros aquários, o de Barcelona também é muito legal, assim, eu acho que realmente não dá para negar, é uma atração importante, mas precisa ver como chegar a isso, né? A gente vai fazer um intervalo, na volta a gente vai falar bastante de futebol, continue participando com a gente aqui pelo Twitter, @TVOPovo ou pelo telefone 3366-3758. Voltamos já. A bolsa subiu e quem precisa subir também são os times que perderam na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na primeira. E o Ceará é um deles, perdeu para o Vasco. Vamos ver logo de cara aí quais são os jogos do final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Meu caro Bruno Balacó, nos jogos de sábado, olha, é difícil quando você analisa o Campeonato Brasileiro, porque pode até ter um ou outro resultado mais ou menos surpreendente, mas zebra, por exemplo, se o Figueirense ganhar do São Paulo, eu não considero zebra. Eu diria que essa poderia ser a grande zebra do Santos. Lógico que é uma zebra. Não é zebra. Lógico. Agora, esse jogo, Botafogo e Santos, quem levar, não vejo problema. Ainda mais o Santos, né, que aqui mesmo jogando fora de casa, está em ótimo momento aí, né? Em tese ser o favorito. Mas deve ter um monte de reservas, né? Isso. E contra a Internacional e Ceará, né? É claro que o favorito é o Inter, né? Não então, tem o favorito como contestar, mas assim, o fato de ter um favorito não quer dizer que se o favorito perder é uma zebra, entendeu? Isso. O Avaí Atlético Mineiro também acho que não tem o menor. E o Figueirense começou muito bem, derrotando um adversário forte na primeira rodada, foi o Cruzeiro, né? Exatamente. E agora, sobre aquela questão que você falou no início de subir, né? Os times precisam subir. Quem precisa mais subir nesse sábado é o Avaí, que perdeu de 4-0 na primeira rodada, então precisa dar uma igualada no saldo, né? Uma vitória de 2-0 já começaria bem. No domingo tem Corinthians e Curitiba, Cruzeiro e Palmeiras. O Vasco, que vai jogar contra o América Mineiro, já avisou que vai com o time reserva. O Curitiba eu não vi, mas o Corinthians recebe o Curitiba, o Cruzeiro e o Palmeiras, o jogo dos palestras, né? Ex-palestras, Atlético Paranaense e Grêmio, Bahia e Flamengo, Vasco e América Mineiro, como eu já falei, e Atlético Goianiense e Fluminense. Esses dois últimos jogos do Vasco e do Fluminense são jogos de domingo às 18h30. E os jogos de sábado, incluindo do Ceará, serão às 6h30 da noite também. Sábado às 9 da noite, que é São Paulo e Flamengo. É uma São das Paulo novidades, né? É uma das novidades da Série A de 2011, esses jogos sempre sábado às 9 horas da noite. É um horário que não era utilizado ano passado, mas agora vai ficar fixo, né? Então a gente tem 4 horários hoje no futebol brasileiro da Série A. Às 4 da tarde de domingo, às 6h30 de domingo. Não, são mais que isso. Isso é só o final de semana. Isso. Às 6h30 de sábado, às 9 de sábado, às 7h30 da noite de meio de semana e às 9h30 também. E às 9h50. Um prato cheio para quem contrata esses canais. Mas eu, mas eu acho até inteligente, você separar os jogos. No Campeonato Espanhol, por exemplo,
o campeonato italiano, você vê jogos. O campeonato espanhol, o campeonato alemão, é assim, mas o negócio é esse. Mas na não Espanha, tem lógica se você ter 10 jogos no mesmo horário. Não mas tem na lógica. Espanha eles fazem justamente... multiplicar o dinheiro, né? Tem que ser. Na Espanha eles sempre adotam uma estratégia nos últimos anos de fazer sempre os jogos do Barcelona e Real Madrid na sequência, um começando às 4 e outro às 6. Exato. Já facilitar a vida de quem gosta de acompanhar os dois times. E tem muitos campeonatos na Europa que ainda colocam um joguinho de segunda-feira, que também é uma outra... O que salva a segunda-feira, que é um dia que realmente... Exatamente. O futebol muito fraco. E o que o Bruno falou agora, o que salva é o que todo mundo que gosta de futebol fala da mesma forma. E sexta-feira também é um dia que é muito pouco aproveitado nos campeonatos nacionais, também aos poucos, sobretudo o campeonato alemão, que gosta de fazer jogos às sextas-feiras. E por isso que eu achei que a CBF teve uma atitude até bastante inteligente ao firmar sexta-feira como jogos da Série B. Terça e sexta-feira são os dias mais fortes, né? Você pega aquele público que é grande, que passa a semana inteira trabalhando, que não tem mais condição física de sair sexta-feira à noite, e o cara tá lá assistindo o jogo. Faz parte do negócio o futebol, né? Agora, no futebol brasileiro, a segunda-feira continua ainda vazia, né? Dia de descanso geral. Né? É verdade. Segunda-feira, dia de mesas redondas. Isso. Né? Domingo também, né? O E-Gol, por exemplo, né, de domingo. Onde estaremos sorteando foi uma linguagem telemarketing, que agora eu me penitencio. Sim. Vamos sortear a camisa do Trairense, Associação Trairense de Futebol, camisa esta que está na minha residência e que será trazida aqui no domingo para mostrar. Não esqueça, né? Não esquecerei de jeito nenhum. O técnico Wagner Mancini não confirmou o time do Ceará para enfrentar o Inter, mas as alternativas de mudanças não são muitas. Osvaldo tem boa chance de começar jogando, meu caro Bruno Balacó. Qual é o seu palpite? Porque o Mancini não divulgou. Isso. O que é fato é que o Boiadeiro não joga, o Thiago Alberto também não. Pegando como base o time que enfrentou e perdeu do Coritiba de 1-0, quais as modificações que você enxerga como possíveis? Eu de cara já acho que o Yarley pode ser poupado, mas gostaria de ver o Yarley jogando no meio campo, com a saída do Eusébio e o Osvaldo Nicásio mais à frente. O que você me diz sobre isso? Olha, eu diria que não vou falar nem em que eu acharia mais interessante, mas aquilo que é possível. Porque a saída do Geraldo nesse exato momento, assim, acredito que seria uma boa, mas é praticamente impossível pensar assim, já que ele é um líder, realmente tem muita moral com a comissão técnica, diretoria e com o Mancini. Mas eu creio que talvez o Yarley recuado ali para o meio de campo, dando a oportunidade do Osvaldo no ataque, seria uma boa. Começar ali com Osvaldo e Nicásio, um ataque veloz para jogar nos contra-ataques no Beira-Rio. E na lateral direita, mesmo com a atuação que foi bem abaixo da média na quarta-feira, acho que no momento a melhor opção seria a manutenção do Diego. Do Diego e o Murilo no banco, e enfim, essa base que jogou contra o Coritiba com a entrada do Osvaldo no ataque para a subida do Yarley no meio de campo seria a formação, a princípio, mais adequada para jogar no Beira-Rio, diante de um adversário forte em casa que é o Inter, e também para explorar os contra-ataques que, no caso, o Mancini não pensou assim no jogo contra o Coritiba e devia pensar, acabou queimando as opções só no decorrer da partida quando já estava com prejuízo consolidado. Né? Eu acho que não tem mais muita lógica, sabe, o Osvaldo ficar entrando nos jogos do Ceará sempre que o time está perdendo. Eu acho isso um contrassenso. Você expõe o jogador no pior momento da partida. Você não vê como o jogador se sai desde o início do jogo, como é que pode trabalhar taticamente, de repente colocando uma pressão no adversário que não é comum o Ceará fazer fora de casa, e coloca o jogador quando o time está perdendo, já no desespero. Não, e parece que assim, ele pode ser o salvador da pátria, mas ao mesmo tempo ele é ignorado, né? Não, mas na verdade ele não é o salvador da pátria. O Osvaldo não tem... Ele entra até razoavelmente bem em alguns jogos, mas eu acho que é até injusto com o jogador ficar com essa pecha. Que vem rendendo também, né? Uma pecha muito injusta, né? Bom você entrar para resolver. É bom lembrar que quem tinha esse problema aí, mas conseguiu superar e muito bem, foi o Marcelo Nicásio, né? Que começou todo o campeonato estadual no banco, mas com muitos gols marcando, ele acabou conquistando a titularidade. Hoje já tem 18 gols. Agora é o Osvaldo que passa por esse problema que ainda não superou, agora, né? O Nicásio... Mas isso porque tem duas sombras muito fortes no ataque, né? Além do próprio Nicásio, né? Que tem a seu favor todos esses gols que ele marcou na temporada, o Yarley, que é nada mais nada menos que ídolo do time e mostra lá do elenco, né? Agora, curiosamente, eu acho que também tem as circunstâncias da competição que foram jogadas. O Nicásio, depois de toda aquela confusão, ele não jogou mais. Parou de marcar gols e também alternativas... Ele estacionou, quer dizer... Não criou, né? Foi renovado o contrato dele por valores acima do que a diretoria queria e o jogador parou de render. Claro, volto a dizer, ele não jogou muitas vezes, a gente pode até lembrar, contra o Flamengo ele ficou de fora, jogou
meio tempo só na primeira partida contra o Curitiba, ficou de fora contra o Vasco, só entrou no finalzinho e jogou de novo contra o Curitiba, mas num esquema que, convenhamos, não tinha a menor condição, porque qualquer jogador que estivesse lá não ia receber bola nenhuma. Né? Você falou em queda de rendimento, eu logo lembrei do João Marcos, né, que vinha realmente aí sobrando nas partidas do Ceará e também caiu muito de produção, ele não foi bem contra o Curitiba. E se a gente for analisar de forma geral, sendo bem rigoroso, basicamente quem manteve o nível de jogo do time do Ceará nos últimos 4 jogos que ele está sem vencer foi o Fernando Henrique, que a cada jogo se torna um herói do time aí fazendo muitas defesas. O Fernando Henrique é o melhor jogador do Ceará, sem dúvida, desde o começo do ano. Como a gente fez na semana passada, e vamos fazer sempre aqui no Estúdio News, é sempre legal a gente relembrar confrontos entre o Ceará e os times que ele vai enfrentar na Série A. E dessa vez vamos ver como é que foi Ceará Internacional no ano passado, os 2 jogos. Esse jogo aí foi a primeira derrota do Ceará no campeonato, né, Bruno? Isso, foi pouco depois da Copa do Mundo, o Ceará que ficou nesses 7 primeiros jogos aí sem perder. Aí começou, digamos, aí a queda do time aí, né, que ficou até no momento crítico, chegou a ficar em 13º na tabela, mas em nenhum momento também correu risco de rebaixamento. Foi 2-1 para o Inter. Um jogador aí que a torcida creio que não sente muitas saudades, né? Eric Flores estava na partida. Aí jogado do Alessandro. E aí o gol do Michel, né? Gol do Michel. A bola desviou. Nos poucos gols do Michel ano passado, mas um gol até, de certa forma, uma falha do goleiro aí, né? Abondancieri aí na jogada. Agora o gol bonito foi esse aí, do Heleno, que no jogo de volta o Ceará ganhou. Agora é interessante que esse foi o único gol do Heleno como jogador do Ceará, né? Foi o primeiro gol dele, né? Foi marcante, ele comemorou de uma forma realmente muito assintosa, ele muito... eu me lembro que estava fazendo esse emocionado, jogo né? Eu fiz esse jogo pela Rádio Povo CBN. Um belo gol. Belo gol. E o Ceará era muito difícil. O Ceará jogava o ano passado, o Ceará fez do Castelão realmente um seu grande companheiro para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 19 jogos aí no Castelão, apenas uma derrota para o Vasco. Inclusive derrotou o Ceará nos 2 jogos. E algo o PV deve ser muito interessante para isso também, né? Pois é, mas infelizmente a derrota para o Vasco já manchou essa campanha inicial, cara, né? Pelo menos de tentar uma invencibilidade em casa, por exemplo. Infelizmente eu digo porque... Volto a dizer que acho que foi um erro tremendo ter escalado o time todo reserva contra o Vasco e as consequências estão aí. O time está pressionado. Se não vencer o Inter, que é um resultado normal, acho que nem o mais fanático torcedor do Ceará acha que o Ceará é favorito contra o Inter. Ele pode achar que o time pode ganhar, ele vai torcer muito, mas basta olhar a escalação do Inter, do meio campo para... Primeiro que a dupla de zaga, por exemplo, é Rodrigo e Bolívar, muito boa. Os laterais, o Daniel está começando agora, mas o lateral esquerdo é o Kleber. Né? É ótimo, nos cruzamentos é muito preciso. Eu acho que a única posição que o Ceará é superior ao Inter é no gol. Fernando Henrique. E também porque o Renan, que é o goleiro titular, não vai jogar, né? Tá e o Michel, a gente pode colocar o Michel como equivalente aí ao Guinazu da vida. É um jogador que eu não gosto, o Guinazu, mas tem o seu poder de marcação. Né? Mas o Michel acho até melhor que ele. Mas no resto, se você pegar, Bolatti é um ótimo volante, Tinga joga muito, D'Alessandro dispensa apresentação, Zé Roberto, Leandro Damião. Que é nada menos aí que o grande goleador da temporada, aí 21 gols, sobrando. Então, se o Ceará perder do Inter, ele já vai jogar com o Botafogo super pressionado com 2 derrotas, né? E o Mancini numa situação complicada. Ao mesmo tempo, acho que um empate, apesar de ser um ponto só, já dá um pouquinho de reação